Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o GFOT 1000 e vamos lá contar sobre o tricampeonato seguido da Libertadores em que o Estudiantes da Argentina conquistou entre 1968 a 1970. Bora conferir. Libertadores 1968. Regulamento: 21 times sendo 20 divididos em 5 grupos de 4 e os 2 melhores avançam para a segunda fase em nova fase de grupos. Os 10 times são divididos em 3 grupos, 2 com 3 times e 1 com 4 times. Os campeões de cada chave fazem a semifinal. E por fim mata-mata tradicional semifinal e final. O campeão, Estudiantes ou Estudiantes de La Plata conquistou a Libertadores em 1968. Com um time forte, cheio de raça e viril, os argentinos se classificaram como líderes de seu grupo na primeira fase e o time seguiu o embalo vencendo seu grupo na segunda fase que tinha Independiente e Universitário. Na semifinal o Estudiantes encarou o seu rival Racing, o atual campeão. O time perdeu na ida por 2-0 mas venceu em casa por 3-0, e houve um jogo desempate, onde o resultado terminou empatado em 1-1 e melhor para o time de La Plata que avançou para a final por conta do saldo de gols. Na final o Estudiantes enfrentou o forte time do Palmeiras de Ademir da Guia. Em casa o Estudiantes mostra força e venceu o Verdão por 2-1. Mas em SP no Pacaembu o Palmeiras vence por 3-1 e aí a decisão é decidida num jogo extra. Jogando no Centenário em Montevidéu, os argentinos conquistaram a América batendo o time do Palestra Itália por 2-0. Os destaques do Estudiantes eram Carlos Bilardo, Flores e Verón. Time base: Poletti, Aguerre Soares, Ouspadaro, Medina, Pachamé e Malberna, Madeiro e Bilardo, Ribaldo, Flores, Conigliaro e Verón. Técnico: Osvaldo Zubeldia. Os brasileiros. Palmeiras. Com um time forte o Palmeiras foi longe e novamente chegou até as finais. Na primeira fase o Verdão terminou líder da sua chave, e o mesmo ocorre na segunda fase. Na semifinal o Palmeiras enfrentou o Peñarol e se classificou para a decisão vencendo os 2 jogos por 1-0 e 2-1. Finalista como em 1961, o Verdão sonhava com a taça. O time perde na ida para o Estudiantes mas vence no Pacaembu e força um 3-jogo. Mas no Uruguai não deu de novo pro Palestra que perde do time de La Plata por 2-0 e amarga outro vice-campeonato. Náutico. O Timbu disputou sua única Libertadores em 1968 e não durou muito. Os pernambucanos jogaram no grupo do Palmeiras e venezuelanos como Deportivo Português e Deportivo Galícia. Nos 6 jogos que fez o Náutico só ganhou um onde só venceu o Deportivo Galícia. Era para ter vencido o Português, mas o time perdeu os pontos do jogo por ter feito a segunda substituição no jogo, algo não permitido na época. Estudiantes no Mundial Interclubes. O Estudiantes seguiu fazendo estragos e ainda ganhou o título mundial naquele ano em cima do Manchester United. Na Argentina, o time venceu de 1-0, e no Old Trafford em Manchester, o time alvirrubro segurou um empate de 1-1 e se sagrou campeão. Libertadores 1969. A polêmica: a Argentina e o Brasil não inscreveram times nessa edição da competição, por discordarem de aspectos do regulamento do torneio. O Estudiantes apenas participou em virtude de ser o atual campeão da competição. A Taça Brasil, tradicional indicadora dos representantes brasileiros na Libertadores, estava atrasada por problemas com o calendário e a edição de 1968 não acabaria a tempo, só terminaria em 1969, após o início da Libertadores desse ano. E a CBD resolveu indicar pela primeira vez os clubes por meio do torneio Roberto Gomes Pedrosa. No entanto, os mesmos desistiram. Regulamento: com 17 times apenas e só um argentino jogando, Estudiantes por ter sido vencedor da edição anterior, os 16 times foram divididos em 4 grupos de 4. Avançavam de fase os 2 melhores de cada grupo. Eram 3 grupos com 2 grupos de 3 times, e um com apenas 2. O campeão de cada grupo estavam na semifinal, e aí semifinal e final. O campeão, Estudiantes atual campeão e vivendo grande fase o Estudiantes estreou já na semifinal ao encarar os chilenos do Universidad Católica. E foi fácil, pois o time de La Plata venceu os 2 jogos por 3-1. Na final o time de Verón e companhia enfrentou o forte Nacional do Uruguai, e novamente os argentinos passearam.
O time venceu no Uruguai por 1-0 e conquistou o bicampeonato ao vencer em La Plata por 2-0. Time base: Poletti, Togneri, Aguerre Soares, Madeiro e Malberna, Pachamé e Carlos Bilardo, Flores, Rudski, Conigliaro e Veron. Técnico: Osvaldo Zubeldia. Estudiantes no Mundial Interclubes. O Estudiantes enfrentou o campeão europeu Milan e aquelas finais foram as mais violentas já vistas no futebol até então. No jogo de ida em Milão, os rossoneros ganharam de 3-0 e os argentinos estavam prometendo vingança na volta. Dito e feito. O time de La Plata até vence por 2-1, mas o título mundial fica com o Milan. O triste foi a violência dos argentinos em cima dos italianos e o jogador milanês Combin foi o mais caçado e foi o que mais sofreu com a selvageria dos hermanos, tanto que ele estava decaído no chão todo ensanguentado. Foi uma das maiores barbáries envolvendo jogadores de dois times, um absurdo, na moral. Bom, vamos continuar falando de coisa boa, e vamos para 1970. Libertadores 1970. Curiosidade: o Brasil não inscreveu times nessa edição da competição, como já fizeram em 1966 e 1969, alegando insatisfação com o calendário do torneio, que no entender da CBD, prejudicava a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1970 e a excessiva violência dos adversários, que colocava em risco a integridade física de seus atletas. Regulamento: 19 times sendo 18 jogando a fase de grupos, onde foram divididos em 4 grupos, onde tivemos 3 grupos de 4 e 1 de 6 times. Avançam de fase os 2 melhores. Na nova fase 3 grupos sendo 2 de 3 times e 1 de 2 times. Os campeões de cada grupo fazem semifinal e depois final. O campeão, Estudiantes. Mais uma vez os Estudiantes são campeão, sendo dessa vez o primeiro tricampeão da competição. Novamente o time começa na semifinal e despacha o rival River Plate com 2 vitórias, 1-0 e 3-1. Na final veio o Peñarol. E foi suado, sofrido. Os hermanos vencem em casa por 1-0. E seguram um empate sem gols no Uruguai para se sagrarem tricampeões da América. Time base: Herrera, Pagnanini, Spadaro, Togneri e Medina, Pachamé e Bilardo, Solari, Conigliaro, Echecopar e Veron. Técnico: Osvaldo Zubeldia. Estudiantes no Mundial. Os hermanos enfrentaram o campeão europeu Feyenoord e novamente acaba vice. Em La Plata empatam em 2-2. E perdem o título na Holanda perdendo o jogo por 1-0. Bom galera, enfim contamos a história do tricampeonato do Estudiantes. Espero que tenham gostado, portanto deem joinha, compartilhem o vídeo e até a próxima.